pessoal, meu nome é Michele Pérez, eu sou arquiteta de soluções aqui na AWS e nessa trilha de série de tutoriais técnicos relacionados com o tema de segurança, a gente vai ver nesse vídeo de hoje como utilizar o Amazon Mesh para estar protegendo os nossos dados. Vamos começar então primeiro com a nossa arquitetura para o entendimento da demonstração que a gente vai fazer aqui logo em seguida. Primeiro, o serviço em que a gente vai estar focando hoje ele é o Amazon Mesh. A partir dele, a gente vai realizar a classificação e descobertas em cima dos nossos dados. Quando você ativa o Amazon Mesh na console, a primeira coisa que vai rodar ali com ele é uma análise em cima dos buckets que você já tem ali na sua conta. Então, ele, por padrão, ele vai realizar essa ação. Ele faz essa análise considerando aí 3 pontos, né? Ele faz considerando públicos, ou seja, buckets que de alguma forma têm seu nível de permissão acesso público, shared, que seriam buckets que foram compartilhados de alguma forma, e o encrypted, onde é analisado se há alguma criptografia no bucket e qual o tipo dela. E já com essas informações, a gente consegue ter uma boa visibilidade centralizada, né, em relação aos nossos buckets, já podendo a partir daí fazer alguma correção manual, de repente identificar algo que não estava no nosso radar. Mas o Amazon Mesh ele faz muito mais que isso. A gente consegue trabalhar com algumas customizações ali em cima dele, e é justamente esse tipo de customização que a gente vai ver hoje na demonstração. Bom, nessa demonstração, esse cenário aqui ele já está criado, tá? A gente já tem o Amazon Mesh ativado e a gente já tem também criado na conta onde construímos essa demonstração 4 buckets. Vamos ter o Demo Bucket, ele tem criptografia removida e vocês vão ver que essa é uma das informações que a gente vai conseguir visualizar. Temos o Public Bucket também, sem criptografia. Temos o Internal Bucket, onde é aplicado uma criptografia do lado do servidor SSE. Esse tipo de informação, nesse nível de detalhe, a gente vai conseguir ver também. E temos o nosso Confidential Bucket. Então, isso aqui são recursos que já estão criados, tá? A gente vai dar uma olhada nisso daí na demonstração mais para frente. Já com eles, o Amazon Mesh ele faz essas análises que eu comentei, né? Então ele já vai me trazer a visibilidade do que tem criptografia, o que é privado, o que é público, tudo isso inicialmente, por padrão, a partir da ativação dele. E aí o que a gente vai demonstrar é que na console, além dessa análise padrão que ele faz, a gente consegue também criar jobs de classificação e aí de forma personalizada rodar algum tipo de análise em cima desses nossos buckets também. Na nossa demonstração, a gente vai criar classificadores personalizados para identificar uma informação relevante que a gente quer e que a gente queira dar algum tipo de tratativa, ou então até mesmo um destaque ali. E a gente vai rodar esses nossos jobs em cima do nosso bucket que vai trazer para a gente um resultado. As classificações e descobertas, elas são retornadas ao Mesh, né, de onde a gente pode seguir para os próximos passos de analisar, remediar, auditar e etc. Um exemplo que eu vou realizar em cima dessa análise é armazenar os findings, e aí não só em relação ao meu job de classificação, mas a análise geral que ele faz também. Eu vou armazenar tudo isso em um hub centralizado de segurança, como o AWS Security Hub, por exemplo. Daí eu vou mostrar, isso daqui já está configurado da integração, eu mostro isso na console, e vocês podem ver como a gente pode centralizar não só os logs, as informações que o Mesh coleta, mas também de muitos outros recursos aí com essa ferramenta que é o AWS Security Hub. Outra possibilidade que a gente teria, e aí essa parte aqui já não entra no escopo da demonstração, mas que é muito interessante também, seria realizar uma tratativa em algo que não esteja de acordo com as nossas regras de compliance ou políticas. E aí trabalhar com uma remediação automatizada. Para isso a gente pode usar Lambda, né, e é um caminho, uma possibilidade que poderia ser tomada também. E por fim, de forma opcional, a gente tem a possibilidade não só de mandar, né, tomar esses caminhos aí com as nossas descobertas, mas também a gente tem a possibilidade de armazenar todos os resultados das análises que foram colhidas pelo Amazon Mesh em um bucket S3. Isso daí serve para auditoria futura ou necessidade de armazenar essas informações por mais de 90 dias também. Então é algo que é possível de ser configurado. Então vamos lá começar a nossa demonstração. Bom, aqui é a console da AWS, né? Como eu comentei, a gente já tem alguns recursos aqui configurados. Primeiramente,
Eu vou acessar aqui por dentro da console, procurar aqui pelo Amazon Mesh. Ele já está habilitado, então eu já tenho algumas informações aqui que a gente vai conseguir visualizar. Veja aqui que eu tenho a página de Summary. Nessa página de Summary ele me mostra aqui algumas informações relevantes em relação àquelas classificações, né, que eu comentei, de Public Access, Encryption, Sharing. E eu tenho alguns outros dashboards aqui com Top S3 Buckets, Top Findings, Policy Findings. Aqui eu consigo filtrar também pelos Finds no menu esquerdo. Aí eu posso filtrar por Bucket, por tipo e por Job também. As informações que eu consigo verificar. Eu posso ver quais os buckets que eu tenho na minha conta, e aí se eu for clicando em cada um deles mostra os jobs que foram executados, Discover Results, que é aquele armazenamento central que a gente pode mandar, é o que pode ser configurado e qual bucket. As contas, então ele também tem suporte, né, a trabalhar com multi-account, seria uma das possibilidades caso que a gente tivesse o Organizations. E a gente tem os Custom Data Identifiers também, que é as nossas identificações customizadas, que é justamente o que a gente vai trabalhar aqui nessa demonstração hoje, criando um job a partir deste Custom Data Identifier, que é uma forma de personalizar. Então eu vou clicar aqui em Create, aqui eu vou nomear, né, esse meu Custom Data Identifier, isso aqui é personalizado, vai variar de projeto para projeto. Colocar aqui uma descrição para identificar do que é relacionado esse Custom Data Identifier sem precisar abrir ele. Regular Expression é a expressão, né, que vai definir os padrões aí que a gente vai querer investigar. Aqui eu estou colocando entre parênteses esse interrogação i. Isso aqui é basicamente para dizer que não vai ser case sensitive. Então eu posso escrever tanto em maiúsculo quanto minúsculo. Keyword Project, eu vou querer buscar tudo relacionado a project aí. Ignore words, poderia colocar aqui também. E maximum match distance também é opcional aqui. Para a gente definir se as palavras são relacionadas ou não. Vou colocar 30, pois são palavras que eu quero que sejam relacionadas. E o resto a gente pode deixar padrão. Para a gente ter certeza, né, que a nossa regra está funcionando, uma das formas da gente ter essa certeza é através dessa avaliação de regras aqui que a gente pode rodar. Então aqui eu posso colocar alguns padrões das palavras que eu quero identificar, na forma como eu imagino que vai estar lá no texto, ou na forma como eu quero identificar, caso tenha essas informações lá no meu texto. E aqui ele vai avaliar para mim. Se eu tiver match aqui, significa que tá ok, faz sentido a regra que eu estou criando aqui e ele está identificando certinho. Então eu posso dar aqui em Submit. Finalizo essa parte aqui do Custom Data Identifiers e agora o próximo passo é a gente criar um job. O job é realmente a configuração que vai rodar e a gente vai colocar nessa configuração falando que a gente quer rodar em cima de tais buckets para identificar se tem algum Custom Data Identifier identificado ali. Eu vou só cortar aqui rapidinho para atualizar os buckets. Ele deu um corte aqui na tela. Eu vou cortar o vídeo, retornar aqui novamente para eu conseguir filtrar e pegar os buckets que eu quero, que no caso é o internal e o public. Filtrei aqui pelo tipo dos buckets. Eu quero rodar esse meu job em cima do internal e do public. Então eu seleciono eles dois aqui, clico em Next, reviso que são esses buckets mesmo que eu quero rodar esse job. Aqui eu posso definir o escopo. Eu tenho duas opções, que é agendado, onde eu posso mudar a frequência diariamente, mensal. E eu tenho one time, que é o que a gente vai rodar aqui pela simplicidade da demonstração. Aqui a gente tem os additional settings, então aqui a gente consegue colocar uns critérios, né, além do custom identifier, os critérios no que a gente quer determinar aqui, objetos que a gente vai incluir ou excluir nessa análise. E a gente vai colocar que o critério é relacionado à tag. Então, tudo que tiver como tag aí chave, classificação e valor interno vai ser incluído. A mesma coisa com a chave, classificação e o valor público também vou incluir nesse job que vai rodar essa análise. E eu tenho a opção aqui de incluir e excluir. Nesse caso eu estou incluindo, mas eu poderia criar esse critério aqui falando que eu estou excluindo qualquer objeto com essa determinada classificação para não rodar nessa análise. Então eu tenho essas duas possibilidades aí que eu poderia estar utilizando. Feito isso, adicionando esse filtro, né, adicional em relação ao critério do objeto,
Passo aqui Data Identifiers, deixo padrão. Aqui eu seleciono o nosso Custom Data Identifier, caso eu tivesse mais, teria mais opções aqui. E aqui é só as configurações gerais, né, em relação ao nome do job, de forma que a gente consiga identificar isso daí depois. Uma descrição, vou colocar uma descrição bem do que ele vai fazer, né, que é escanear Public e Internal Buckets para procurar Secret Project Data. A tag é opcional, não vou colocar nesse caso. E por último a parte de revisão. Confere que está tudo certo, as informações, ele traz em alguns casos uma estimativa de custo também em relação a isso. Estando tudo certo, cria. Ele vai ficar com o status de ativo aqui em running. Ele demora um tempinho aí para concluir esse daí. Eu vou cortar aqui só para a gente agilizar, mas eu vou cortar, cortei aqui, mas ele vai continuar em running, só para a gente já conseguir ver algumas informações, porque ele vai rodando e vai trazendo a informação, né, até ele completar. Então ele está rodando, mas ele já trouxe aqui para mim alguns findings, né? A gente consegue ver aqui que eu tenho findings de diversas severidades. Eu tenho aqui em Medium um Sensitive Data Custom Identifier, ou seja, ele identificou aí as palavras que a gente filtrou, seguindo aquela regra que a gente criou lá de Project Unicorn. Ele identificou isso e ele trouxe para mim esse alerta. Então eu já consigo ver que existem dados sensíveis nesse bucket. É uma informação que eu já tenho, e a partir disso eu posso ter algum tipo de tratativa em relação a isso. Ele traz diversas informações aqui, né, como qual bucket, qual local, qual objeto, tudo isso. Outra console aqui que eu queria mostrar é do Security Hub, né? Como eu comentei, a gente já tem essa integração com o Security Hub configurada, e aí só para vocês conseguirem visualizar aqui, no Security Hub ele também já me traz esses findings, né? Então eu consigo filtrar aqui no Security Hub, isso já foi encaminhado para ele. E como o Security Hub ele é um centralizador, ele é um hub, né, de findings, a gente tem outros serviços que mandam para ele. Então ele me identifica aqui que é do Mesh e eu consigo ver essas informações. Isso daqui é bem interessante em ambientes com múltiplos recursos de segurança, monitorando de multi-account. Voltando aqui no Mesh, só para a gente ver o que mudou aqui no nosso summary. Veja aqui que eu tive algumas alterações em relação aos top S3 buckets que tiveram mais findings, quais os top findings, os tipos e os policy findings aqui também. Então ele já deu uma atualizada aqui no meu dashboard central. Eu já consigo visualizar essas novas informações. À medida que o job for rodando, for analisando o bucket, cada objeto, essas informações aqui elas vão mudando. Então pode ser que, como o job ainda não terminou, talvez se eu atualizar daqui a um tempo ele tenha mais informação. Mas veja que ele está pegando essas informações e ele já me traz aqui no Summary, né? Uma forma da gente visualizar tudo isso de uma maneira mais fácil. Bom, pessoal, muito obrigada por quem está assistindo esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham entendido a importância aí do Amazon Mesh, né? Como a gente consegue utilizar ele e como ele é bem relevante assim num cenário onde a gente tem buckets, como a gente poderia ter uma tratativa de repente identificar que tem um dado sensível ali e aquele bucket, ele por estar sendo utilizado em alguma aplicação que tem uma regra de compliance, de repente deveria ser um bucket criptografado, por exemplo, e aí você fazer uma criptografia em cima disso. Então é esse tipo de tratativa que a gente pode rodar, e tem como automatizar, como eu mostrei na arquitetura, e bastante opção aí. Não esqueça de curtir o vídeo, tem mais vídeos como esse também na nossa landing page. E também se você tiver um projeto e quiser conversar com o time comercial da AWS, você pode acessar o live chat através do código QR aqui que está na tela. Muito obrigada novamente e até a próxima.